Olá, amigos! Vamos mais uma vez fazer um estudo. Não é uma palestra, é um estudo, porque estamos juntos, nesse momento ainda que não podemos estar fisicamente juntos, mas juntos sempre pela internet, que possamos fazer esse estudo hoje com calma, com amor, porque o estudo é sobre a lei de amor. A lei de amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 8 a 10. E vamos para começar com a página de preparo que eu escolhi, o item 21 do livro Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel. Número 10. Sentimentos fraternos. Quando, porém, a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, porque vós ameis uns aos outros. Está em Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, itens 4 a 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, as manifestações do plano espiritual da renovação do mundo, a cada momento, surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Essa é a lição que a gente começa a noite de hoje, ou a tarde de hoje, ou o dia de hoje, para falarmos sobre amor. Então vamos, em prece, pedir: Senhor Jesus, amado Mestre, espíritos protetores, espíritos que nos inspiram nesse momento, que são os que amparam a nossa casa espírita, o nosso núcleo de estudo, Chico Xavier, que todos possam nos auxiliar no estudo, na compreensão desse tema da noite, do dia ou da tarde. Que possamos, juntos, reconhecer que o amor, mais sublime amor, é a base de tudo e de todos os momentos de nossas vidas. É nele que devemos fundamentar as nossas escolhas. Senhor, que possamos fazer o estudo com o máximo de simplicidade e que todos possam compreender, porque para nós já foi de grande sabedoria, de grande importância, e o conhecimento desse tema sempre é muito importante. Que assim possa ser, Senhor Jesus, agora e sempre. Já harmonizados, já com prece, já com o pensamento em Jesus, vamos trabalhar. O item 8 do Evangelho vai falar sobre o amor. Vai falar sobre o amor e sobre
o que é esse amor de Jesus. Um amor que resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Eu estudei também, para esse dia, o livro Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, Espelho da Alma e algumas outras obras de Joana, porque vão falando o tempo inteiro de amor e, obviamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, na primeira frase vem: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quando a gente começa simples, ignorante, mas a gente já vem chancelado pelo amor de Deus. O espírito realmente precisa evoluir, domar seus instintos. Quais são os piores que a gente tem? Egoísmo, acho que é o pior, né? O egoísmo, a falta de amor, a vontade de fazer tudo rápido, a vontade de passar por cima do outro, a falta de caridade, de benevolência. O espírito tem em sua base inicial instintos de preservação. E esse trabalho de encarnação, desencarnar, voltar, nascer, morrer, renascer, isso tudo vai fazer com que a gente vá se burilando. O espírito precisa ser cultivado como um campo, está no Evangelho também, no item 8. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Quem fala é Lázaro. A evolução desse espírito passa por isso. Pelo cultivo. Lembra, a gente falou alguns segundos atrás, que a gente já vem chancelado pelo amor de Deus. A gente já recebe isso lá dentro, um germenzinho que precisa ser cultivado, que precisa ser germinado, como uma plantinha para desabrochar. A gente nasce com esse germe latente e aí a gente vai desenvolvendo esse amor ao longo das nossas existências. São muitas existências para a gente poder conseguir trabalhar esse amor, trabalhar essa virtude. No livro Amor, Imbatível Amor, Joana nos diz: o processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios, sob o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Ainda diz: porque o transtorno instinto animal foi de demorada aprendizagem, na experiência humana ainda predominam aqueles fatores afligentes que a lógica, o pensamento lúcido e a razão se empenham por substituir. Diz ainda: a herança animal, no entanto, que o acostumara a tomar, a impor-se, a predominar, quando mais forte, se transformou em conflito psicológico, quando no convívio social inteligente as circunstâncias não facultaram esse procedimento primitivo. Criado o espírito simples para adquirir experiências a esforço próprio e renascendo para aprimorar-se, as realizações se transferem de uma para outra vivência, dando curso aos impositivos da evolução, que, enquanto não vigiar o amor, se imporão através dos processos aflitivos. Joana vai discorrer isso com muita sabedoria, com muita consciência, ou seja, nós vamos sofrer muitas penalidades, muitos momentos de conflito, principalmente no convívio social, porque a gente vem
A gente tá, o nosso planeta de provas e expiações ainda está mais próximo do mundo primitivo do que dos mundos celestes. Então a gente ainda está a caminho, a gente ainda está aprendendo, e aí a gente, quando começa a vivificar, a vivenciar, a verificar que esses instintos que a gente tinha mais animalescos já começam a se modificar, e aí em confronto na sociedade a gente começa a ver que causa conflito, causa desconforto. No item 9, no Evangelho, ele já fala que o amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Como eu falei, a gente vem com um germe latente. E ele diz, esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram afeições sinceras. No livro Espelhos da Alma, de Divaldo, por Joana, o processo evolutivo é sempre de conquistas novas e de reparação de ações equivocadas, adquirindo experiências que o tornam luminoso. E eu fui procurar o que era luminoso. Luminoso é um adjetivo, influenciado, inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade. É um estado de alma. Então, quando a gente começa a pensar que temos a oportunidade de uma vida eterna e de uma infinidade de encarnações, a gente descobre que é possível que esse amor latente como germe frutifique, brote e exploda numa forma fantástica, onde a gente vai ter um mundo um dia de muitas felicidades, onde os povos todos serão um só. E a gente vai realmente usar o que a gente aprendeu. A lei de amor que Jesus nos exemplificou em sua sublime existência, em todos os seus atos, momentos, atitudes, nos deu a maior oportunidade de conhecer o que é verdadeiro, o amor universal, o amor ao próximo. Em todas as atitudes de Jesus, reconhecemos carinho, a benevolência, a doçura de um ser tão puro que derramava sobre todos que o procuravam esse amor, essa doçura. Temos diversos momentos em que sua paciência, sua tolerância foi bruscamente testada e onde ele mostrou que o amor supera tudo. Jesus combateu pacificamente todas as violações oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Mostrou-nos a vida eterna e nos revelou que temos todo o tempo do mundo para chegarmos à nossa meta de sermos espíritos puros e pertencermos ao mundo feliz. Nesse mundo em que estamos, nesse planeta, ainda de provas e expiações, fica muito complicado ainda termos essa atitude de amor incondicional demonstrado por Jesus. Mas não é o momento ainda da gente ficar triste. Vejamos o seguinte, ainda num planeta que o mal prepondera, onde ainda estamos mais próximos do primitivo do que dos mundos celestes, onde o egoísmo supera muito os sentimentos nobres, basta ver hoje em dia na hora da vacina, ou seja, as pessoas querem passar à frente das filas de qualquer forma, falsificando documentos, falsificando atestados, porque eu preciso ser primeiro, eu preciso ir à frente, eu sou mais importante que o outro. Eu preciso. Eu sou eu. Então as pessoas se acham superiores. A gente ainda está nesse momento onde o ser se acha superior ao outro ser, irmão criado junto para essa luta, para juntos chegarmos a esse mundo melhor. As nações, que falar delas, né? As grandes nações, impérios,
com muita condição financeira, o que fizeram? Não se importaram com o outro. Não se importaram que tem outros países que não têm as mesmas condições e que o povo está morrendo aos milhares, porque eles compraram o que eles puderam, porque eles podem. E eles compram toda a vacina e eles fecham todo o circuito e tem vacina sobrando, mas o que importa é que o meu povo está vacinado. Será que essa pandemia não veio para mostrar para a gente que eu preciso me preocupar com o todo e que era para todo mundo se unir para a gente combater esse vírus e sairmos todos vivos? Não, não foi assim que a história rolou, né? Não foi assim que o desenrolar aconteceu. Um mundo hoje onde ter é sempre mais importante do que ser. Mas a gente ainda não pode se desesperar. Estamos mais próximos do início do que do final do processo evolutivo. Mas o que é mais importante nesse momento é quando você ouve o que eu estou falando e isso já incomoda. É quando você vê uma pessoa falar, eu fiz um atestado, você pode fazer. Pega e faz você mesmo, carimba um troço de um médico, cria até um relatório dizendo que você tem uma comorbidade. E quando você ouve que alguém fez isso, isso já te incomoda. Quando você vê uma pessoa sendo discriminada pela roupa, pelo calçado, pela falta de conhecimento, pela falta de educação, pelo sotaque, pela cor, pela raça, pela escolha sexual. Quando você vê uma pessoa ser discriminada e isso te incomoda, já é um passo. No mundo de transição, ainda acontece tudo isso. E a gente está a caminho. A maldade ainda predomina nesse mundo. Mas vai passar. Porque a gente tem o germe latente do amor. Desde a criação de Deus. E sendo esse germe latente, ele vai brotar. Sempre tem a esperança. Não há mal que sempre dure. Não há uma pessoa que seja 100% má. Ela tem lá no fundo alguma coisa de bom, alguém que ela ame, alguma coisa que a desperte quando ela, né? Às vezes, já repararam, por exemplo, quando tem que chama um assalto com refém, um sequestro, que aí as pessoas chamam lá a mãe do sequestrador ou o filho do sequestrador, aquela pessoa que traz ele à realidade, faz despertar nele um tim e o amor brota naquele coração. Então, mesmo aquele muito ruim, muito mal, tem alguma coisa de amor, porque esse amor está lá, dentro dele, no seu coração, na verdade, na sua alma. Então, a gente tem na nossa Constituição o amor em estado latente, então sempre vai ter uma chance, vai brotar. É por isso que a gente vai encarnar, reencarnar e fazer isso milhares e milhares e milhares de vezes para que possamos evoluir e só então entender o amor em sua plenitude. O progresso moral, intelectual, vai fazer com que a gente compreenda no futuro o real sentido do amor. Um amor incondicional, sem fronteira, sem barreira, sem preconceito, sem egoísmo. Um amor simples e puro. Não vai ser o amor que a gente fala do ser humano, de amar a outra pessoa, de querer ter o controle sobre a outra pessoa, de possuir a outra pessoa. É um outro amor. É um amor que perdoa. É um amor que entende que o outro é diferente. Você está me ouvindo aí? É muito diferente de mim. E o outro do outro lado é muito diferente de mim. Ainda bem, somos únicos. Deus só criou uma
pessoa igual a você, só você. Ele só criou você como único e exclusivo e jogou fora a fórmula. E se você é único, mas é filho de Deus, é irmão do outro. E sendo irmão, a gente não pode ter barreira para o amor. No livro Amor, Imbatível Amor, Joana fala, o livro conta, e às vezes é Joana, às vezes são outros autores, eles dizem, inevitavelmente, porém, momento surge no qual há um despertamento para a emoção superior. E o amor brota, a princípio, como um impulso conflitivo. Lembra? Naquele momento em que eu vejo a sociedade agir de uma forma que me incomoda, ele já é um amor brotando, onde está conflito. Eu gero um conflito porque eu pertenço a esse lugar que ainda é mal, que ainda tem dificuldade, que ainda é egoísta, que ainda não sabe lutar contra o preconceito, porém, eu já começo a ver outra coisa, já começa a me incomodar isso, e aí eu entro em conflito. Mas para depois agigantar-se de forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres, enquanto dilui aquelas de natureza inferior. O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização, embora ainda remanesçam costumes bárbaros que facultam a eclosão de tormentos emocionais complexos. O amor é um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Sabe quando mãe fala que pode ter 10 filhos, que ela vai amar, que o amor dela dá para se dividir? E o filho fala, mãe, como que o amor se divide? Se você ama, você tem 10 filhos, teve que repartir. Mas é isso, quanto mais se reparte, mais ele cresce. É mais amor, brota mais, ele se enriquece. E se enriquece mesmo. Já imaginou uma mãe que tem um filho? É um jeito. Tem 2, tem 3, são várias experiências. Olha quanta experiência ela, nessa encarnação, vai ter que trocar. Quantas provações ela vai passar. Porque ela não está dividindo a sua existência somente com o marido e um filho. Ela está dividindo com o marido, um filho, a sogra, o sogro, os irmãos, os primos, e mais um filho, mais outro filho. Cada filho é uma experiência diferente. E distribuindo esse amor, engrandece, multiplica e enriquece a existência. Lembra que a gente falou que a evolução é que faz com que a gente cresça? Que a evolução moral, intelectual, bom falar. E se a gente falasse que hoje a gente dá mais valor a todo o trabalho intelectual e que a gente deve progredir intelectualmente? Lembra das escolas? Como é que são as escolas? Então, se preocupam com o emocional, se preocupam com o ser, ou se preocupam só com o que essas crianças vão fazer por essa escola? Quando elas entrarem em primeiro lugar numa universidade, botarem o nome da escola lá. Mas elas se preocupam com o estado emocional dessas crianças que passaram por essa pandemia, um ano estudando sozinhos em casa, trancados, 1 ano e meio já trancados dentro de casa e passando por esse medo. Então, as escolas que se preocuparam com o emocional dessas crianças conseguiram resultados melhores. Pode olhar. Conseguiram fazer com que essas pessoas tivessem mais acertos, menos dificuldades. Então, quando a gente fala que o mundo de hoje se preocupa muito com a exposição, que o que está dando hoje, sabe o que é? É você se expor. E aí, nesse livro Espelhos da Alma, fala assim,
Estamos vivendo momentos de disputa pela conquista da fama, do privilégio, destaque, da notoriedade. O homem é capaz de derrapar no escândalo, na vulgaridade, desde que o empenho produza os frutos da popularidade. Vivemos uma hora de transição e que, inevitavelmente, a decadência de alguns valores arrasta instituições e indivíduos na direção do caos. As massas, isso parece que eles escreveram hoje, né? As massas sem líderes, desorganizadas, rumam sem destino, enfrentando o totalitarismo e, assim, desumanizadas, reclamam pela humanização dos seus membros. Os indivíduos tornam-se estranhos a si próprios, desinteressados e sem identidade. As pessoas atropelam-se vitimadas pela ansiedade, buscando o que jamais lograrão mediante esse processo. Gargalham fazendo bulha, porque perderam a faculdade de rir. Parecem vencidas com um gás hilariante, ocultando o estado ansioso, ao mesmo tempo, a sensação de vazio as atormenta, em razão dos objetivos cultivados haverem perdido o sentido. Quantas vezes a gente vai como uma manada? Quantas vezes a gente passa por aquilo que a gente aprendeu e que a gente herdou, que foram os valores morais dos nossos pais, das nossas instituições, onde estudamos, onde frequentamos como espíritas, como católicos, como evangélicos, né? Aquelas instituições que a gente foi e começou a aprender os primeiros preceitos morais, a gente já nem lembra mais. Quantas vezes a gente passou por cima de tudo isso para conseguir um emprego? Quantas vezes a gente passou por tudo isso, por cima de tudo isso, por cima de um amigo, por cima de tudo, em busca de algo que a gente nem sabe o que é. A fama passa por cima de tudo. As pessoas se deixam levar. E aí buscam depois um amor. Um amor que às vezes, e muitas vezes, se prendem a pessoas, a ter, a pertencer, a possuir. Mas esse é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é livre. O amor verdadeiro é só amor, puro amor. É aquele amor latente, germenzinho, que Deus plantou quando nos criou e que brota conforme a gente vai encarnando, reencarnando, e a gente vai aprendendo, porque tudo que a gente vive é importante. Tudo que a gente passa é importante. Isso tudo fica gravado no nosso perispírito, é transferido para o nosso espírito. E com isso a gente tem um HD lotadinho de experiências. E essas experiências nos fazem melhorar para que a próxima encarnação seja um pouco menos dolorosa, menos conflitos com esse mundo que a gente está ajudando a construir. O mais importante é a gente saber que um mundo de mais amor depende da atitude de cada um de nós, pois somente a nossa transformação íntima e profunda vai impactar na transformação do mundo, que então sairá das garras do egoísmo para um mundo regenerado, onde ainda estaremos lutando, mas onde o mal já não é mais o dominante. E onde as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças para continuar suas jornadas em busca da felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase de Sanson, um ex-membro da Sociedade de Paris. E ele diz: amai bastante para serdes amados. Então, quando aqui fala que os indivíduos tornam-se estranhos a si próprios, sem identidade, que a totalidade se acha desumanizada, mas reclama pela humanização dos seus membros.
E se você está desumanizado, se você está sem amor, se você não se respeita, se você não quer se olhar para se transformar, se você não quer se melhorar, e se você tem barreiras quanto a isso, e se te falta amor pelo próximo, que próximo? O próximo que está morando com você. Porque nessa pandemia ficou difícil. Ficou muito difícil a convivência, não ficou, gente? Aquele marido que eu só via de noite um pouquinho, aquele filho que eu só via de vez em quando. Agora eu vejo todo dia, o dia inteiro, né? Muitas vezes é para isso que a gente está junto. É para isso que as famílias se formam, os núcleos familiares, as famílias maiores que vêm os núcleos de amigos. Essas pessoas convivem junto com você para isso, para a gente exercitar essa transformação, para a gente poder melhorar e melhorando a gente, melhora o pequeno grupo, o maior grupo, o outro grupo e o país e o mundo, o planeta, a galáxia. Isso tudo é uma onda. Sabe aquela pedrinha que você joga na água e vai aquela montoeira de onda assim? E vai atingindo tudo? É assim. O amor é um tsunami. Ele vem arrastando, sem dó, nem piedade. Arrasta. Mas o amor puro. Um amor que a gente ainda vai conhecer. Um amor que a gente só viu aqui nesse planeta quando Jesus esteve. E a gente não compreendeu. A gente não entendeu. A gente não conseguiu, como é que vamos dizer, não conseguiu alcançar. A gente não estava preparado. Mas ele deixou muitos exemplos para que a gente possa sair da inércia e fazer algo melhor. Quando a gente pensar numa atitude, né? Santo Agostinho fala, Joana fala aqui nesse livro também, que a melhor atitude que a gente pode ter para saber se está no caminho, primeiro seria o perfeito era pensar, será que Jesus faria assim? Mas a gente ainda não dá para fazer nesse nível, né? Não fiquem tristes, ainda não está dando. Mas a gente já pode fazer o que? De noite, ao deitar, fazer um balanço. Débito, crédito. Hoje o dia fiz isso, fiz isso. Como é que está o balanço? Mais débito ou mais crédito? Se ainda tem a oportunidade, né, de olhar, falar, falei assim com essa pessoa, pô, podia ter falado de outro jeito. Amanhã eu reparo isso. É importante, não é só você identificar o que você não está fazendo de bom, onde você está errando. É quando você errar, retificar essa situação. E o amor vai fazer com que a gente consiga ver isso com mais clareza. Se a gente se modifica, se a gente se ama, outra coisa muito importante, se a gente se perdoa, se o amor está dentro da gente e a gente mesmo se ama, fica tão mais fácil amar o outro, fica tão mais fácil perdoar o outro. Se a gente se conhece, sabe que nós falhamos, que nós não estamos ainda no patamar de espírito puro, podemos também olhar para o outro e reconhecê-lo como uma pessoa que falha, uma pessoa que está a caminho, e por isso podemos perdoá-lo. E podemos compreendê-lo e amá-lo incondicionalmente. O seu filho, o seu marido, aquele que não te faz tão bem, aquela vizinha que te atormenta, que é chata, aquela pessoa que você não gosta. Mas e se você começar a pensar nela como uma pessoa que também está a caminho? O futuro é que nós sejamos um universo de amor, onde não haja preconceito, onde não haja barreiras de língua, não haja barreiras geográficas, né? Onde a gente não tem essa barreira geográfica, que esse meu mundo é melhor e eu não quero que você, que não é tão melhor, que ainda está a caminho, não quero você no meu mundo. Essa
essa barreira aqui você não vai passar. Eu não vou deixar você transpor. Mas no futuro a gente vai. Porque a gente vai se amar bastante. E se a gente se amar bastante, a gente vai ser amado. Espero que eu possa ter ajudado a fazer uma reflexão sobre que a gente precisa prestar atenção em como a gente age e o quanto a gente pode melhorar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eis o primeiro e o máximo dos mandamentos. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de conhecer esse seu amor incondicional. E rogo, Senhor, que possamos, no decorrer de nossas evoluções, de nossa caminhada, encontrar mais amor do que dor. E que essa dor, quando vier, saibamos reconhecê-la, transpô-la com muita resignação para que a caminhada seja melhor, de luta e de amor. Que assim possa ser, graças a Deus. Muito obrigada a todos e que tenhamos um estudo novo em breve. Que assim seja.